todas. Eu estou muito feliz, de fato, de retornar a mais este congresso. De todos os congressos do COSEN do Estado de São Paulo, o único que eu não participei foi o de 1997, em Guarulhos, quando eu, aliás, 98 de Guarulhos, quando eu deixei de ser secretário municipal de saúde, a primeira vez, e deixei de ser presidente do COSENS pela primeira vez também, mas em todas as demais edições, inclusive na primeira, quando eu ainda era residente em Botucatu, junto com o Fernando, ele era meu veterano, eu tive a oportunidade de participar, ouvindo como participante comum, ainda um R1 de saúde pública, medicina preventiva, e a minha vida é uma vida muito, que se confunde muito com a própria história do COSENS, do SUS, mas em particular do movimento municipalista dessa entidade, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, do qual eu tive a honra de ser presidente por 3 mandatos, por 3 gestões, sendo que a última foi inconclusa por ter sido convocado por uma nova tarefa, mas deixamos na mão do Fernando Monte e de uma equipe de secretários e secretárias muito comprometidos, souberam conduzir com maestria. Então, eu estou muito feliz, de fato, de poder retornar a essa que é a minha base, a minha referência enquanto gestor público, é o movimento de secretários municipais de saúde, em particular, o movimento aqui do Estado de São Paulo. Eu não sei se está aqui presente, mas eu queria saudar o secretário de Estado de São Paulo, doutor Davi Wipp, em nome dele, toda a equipe da Secretaria de Estado, tanto do nível central, dos DRS, enfim, os apoiadores, aqueles companheiros que têm a responsabilidade, junto com os municípios e com o Ministério da Saúde, de construir o SUS. Saudar a Lumena Furtado, em nome dela, ela que também era secretária municipal de saúde, era membro da diretoria do COSENS e teve que deixar para me acompanhar no Ministério, primeiro como minha assessora e agora com a difícil tarefa de dirigir a mais importante secretaria, que é a Secretaria de Atenção à Saúde. É a primeira vez que uma mulher dirige a SAS e é a primeira vez que um profissional que não é médico dirige a SAS. E eu não tenho nenhum medo de que isso aconteça. E deposito não nela, mas em toda a equipe de vários cantos do Brasil, uma equipe muito municipalista, que conta com vários companheiros que estavam trabalhando no COSENS, Elaine, Marcinha, Jorge Arada, enfim, é uma quantidade tão grande de gente de São Paulo e de outros estados, que nós, às vezes, causamos uma certa inveja no CONAS de ter tanta gente que vem do movimento de secretários municipais, que, na verdade, não corresponde à verdade, porque você, na verdade, aproveita essa experiência, mas eu tenho muito claro o papel e a importância da Secretaria de Estado, por isso, inclusive, fiz questão de fazer essa saudação. Saudar o prefeito de Campos do Jordão, Frederico Scaranello, agradecer pela sua acolhida ao encontro de secretários municipais. Campos tinha sido... no ano passado não teve a honra de receber o Congresso, mas teve um ano a mais para se preparar, né? E já decidiram, Fernando, qual é o próximo? A próxima sede vai ter que superar Campos do Jordão. Ainda é suspense, né? Porque é uma responsabilidade muito grande para o município, né, que recepciona o Congresso, mas ao mesmo tempo é uma honra muito grande participar um pouco dessa história. A Carta de Campos de Jordão, que os secretários vão aprovar daqui a pouco, se já não aprovaram. Já aprovaram ou não? Vai concluir daqui a pouco. Rapaz, está difícil, não estou acertando nenhuma hoje. A carta é um documento... É o fuso horário. Eu estou com 16 horas só de fuso horário trocado aqui, então está meio danado. Mas essa carta é um documento que orienta a maneira com que as diretrizes, as prioridades que as secretarias municipais de saúde vão conduzir. E acho que o Fernando tem conseguido a atual direção do COSENS, né? E se tudo der certo, e o Estênio, é isso? E o Estênio, que está aqui, eu já quero aproveitar para cumprimentá-lo, tiver a responsabilidade da continuidade desse trabalho, acho que é extremamente importante aproximar cada vez mais o movimento dos secretários ao movimento dos prefeitos. Isso vai dar muita força concreta, certo? Para que as reivindicações dos municípios possam avançar.
Então eu quero fazer uma saudação também ao Fernando, em nome do Fernando, a toda a diretoria, os funcionários, queridos companheiros do COSEN de São Paulo, né, os representantes regionais. Eu tenho muita saudade de todos vocês, né? A gente agora se encontra em outras circunstâncias, mas é uma parte muito gostosa da vida da gente. Está aqui a Odete, que teve a responsabilidade de me substituir lá na Secretaria de São Bernardo do Campo, né? Em seu nome eu quero saudar toda a nossa equipe e os trabalhadores de todas as equipes das secretarias, porque o secretário e a secretária têm um papel importantíssimo, mas na verdade são os trabalhadores, a equipe de direção da secretaria, né, aqueles que carregam o piano no dia a dia, é que fazem com que o SUS possa andar, apesar de todas as diversidades, apesar de todos os desafios. Quero saudar também o Geraldo Alfaro, coordenador de Unidades, Sistemas e Serviços de Saúde da OPAS, tem sido uma grande parceira. Saudar cada um dos secretários municipais. Eu estou com a informação aqui, nós estamos 256 secretários. Muito provavelmente deve ser o recorde, não é, Carminha? Nós nunca tivemos tanto secretário. Isso é fantástico, isso legitima cada vez mais o COSENS e dá força ao movimento. Parabéns à diretoria, mas parabéns a cada um dos secretários aqui presentes. Quero saudar os docentes, professores que estão aqui dando a sua contribuição ou participando do nosso encontro, aos técnicos do Ministério, da Anvisa, da Fiocruz, enfim, a todo mundo que está aqui. Eu talvez não consiga fazer uma fala muito linear, dado que, de fato, assim, eu estou um pouquinho, né, meio ainda zuretado, né, pelo fuso horário. Mas eu participei da Conferência Mundial, né, de Controle do Tabaco, em Abu Dhabi, organizado pela Organização Mundial de Saúde, pela Convenção Quadro de Controle do Tabagismo, e tive a honra de receber, em nome do Brasil, né, uma premiação da Fundação Bloomberg, né, que é considerado o Oscar, né, do controle do tabagismo, ao governo brasileiro, ao Ministério da Saúde e ao IBGE, né, que foi parceiro nessa jornada, pelos relevantes trabalhos. E no agradecimento que eu fiz, está disponível no site do Ministério da Saúde, para quem quiser ver, né, que todas as vezes que o SUS faz coisas bem feitas, não sai uma linha, né, nos órgãos de imprensa, nós já estamos acostumados com isso. Eu fiz questão de repartir essa premiação, né, que é fruto do trabalho dos últimos 5 anos de controle do tabagismo, desde a aprovação da lei no Congresso Nacional em 2011, né, e um conjunto de 4 estratégias, né, permeada por uma quinta, que foram decisivas para colocar hoje o Brasil como uma referência internacional no controle do tabagismo. A política de controle de preço, né, através da CONIC, a Comissão Nacional de Incorporação da Convenção Quadro, né, de Controle do Tabagismo, nós estamos progressivamente aumentando a taxação sobre o cigarro. Acabou aquela história de cigarro a R$1, como a gente via há bem pouco tempo, e essa é uma política que tem se mostrado, nos poucos países que tiveram coragem de implementá-la, extremamente exitosa. A outra política que nós fizemos foi o banimento de toda a publicidade, toda a propaganda em torno do cigarro, né? E isso mostrou um impacto decisivo. Agora, com a regulamentação do decreto feito ano passado pela presidenta Dilma, até os postos de venda podem fazer apenas exposição do produto, mas nenhuma propaganda. A terceira medida, extremamente importante, também que entrou em vigor no estado de São Paulo, já vigia, e alguns 4 outros estados, por legislação estadual, mas passou a ser uma realidade em todo o Brasil, foi a extinção dos chamados fumódromos, os locais públicos destinados ao fumo do cigarro. Agora, em todo o Brasil, nós temos efetivamente 100% dos ambientes livres do tabaco. E a quarta medida essencial foi a ampliação vigorosa do tratamento, da oferta de tratamento na nossa rede básica de saúde em todo o país. Nós temos mais de 35 mil equipes de saúde da família hoje habilitada, sem contar as unidades de referência, com a distribuição gratuita do medicamento. Então, a associação dessas 4 importantes medidas fizeram com que o Brasil se transformasse, de fato, numa referência internacional. Aliado a isso, nós introduzimos uma modalidade, uma metodologia de mensuração, né, dos efeitos do tabagismo, em total acordo com a Convenção Quadros, como o primeiro país a efetivamente conseguir fazer isso.
já tínhamos feito uma primeira medição que ainda não era 100% em acordo com a metodologia em 2005, e aí em 2008, e aí em 2013 o Brasil foi o primeiro país a adotar, né, e nós conseguimos comprovar que nós, em 5 anos, tivemos efetivamente uma redução de 20,5%, né, de abandono na taxa de tabagismo no nosso país, muito próximo da meta da Organização Mundial de Saúde, que é de chegar a 25% de redução em 2025. Nós estamos mantendo nos últimos 10 anos alguma coisa em torno de 0,63 de redução de média anual, né, com uma redução extremamente importante da exposição secundária no ambiente doméstico, da exposição secundária no ambiente de trabalho, com níveis inigualáveis, e nós muitas vezes não sabemos ou não valorizamos o conjunto de vitórias que o SUS, o Sistema Público de Saúde, eu tenho muito orgulho de dizer que o SUS é o nosso sistema público de saúde, ele vem obtendo. Então, eu quando fiz o meu agradecimento, eu fiz questão de compartilhar, não apenas com todas as equipes do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Fiocruz, da CONIC, mas também com todas as secretarias estaduais, com todas as secretarias municipais de saúde, com as organizações não governamentais, tá certo? Com as universidades e com os brasileiros e brasileiras que têm se dedicado a essa causa que é tão decisiva na mudança de vida do povo brasileiro. Então, fica aqui, eu não podia deixar de colocar o registro desse momento histórico, né? Receber uma premiação dessa natureza nos enche de orgulho, mas tem que ser necessariamente dividida com cada um de vocês. Eu quero também parabenizar a direção do COSENS pela escolha do tema central do Congresso, né? SUS como política de Estado, acesso com qualidade. Hoje esse é o nosso grande desafio, né? Acho que o grande desafio do SUS é conseguir manter expressivamente este acesso que nós estamos mantendo, e é interessantíssimo quando a gente sai do Brasil e dialoga com os outros países, quando a gente vê a realidade. Eu estive, né, como eu disse para vocês agora nesses dias, em reunião com o ministro da Saúde da África do Sul, com o ministro de Saúde da Índia, nós estivemos conversando com ministros de saúde de vários países, e é impressionante, tá certo? Como os sistemas de saúde desses países, em 2015, ainda reportam uma situação pré-Constituição de 1988 no Brasil, com a saúde sendo direito de pouquíssimas camadas da sociedade, não sendo de fato uma política garantida como uma política universal, pública, gratuita, e que trabalha com conceitos tão nobres como o conceito da integralidade, da equidade, né, e do controle social. A gente, muitas vezes, não tem capacidade de valorizar até onde a gente chegou. E conseguir valorizar até onde a gente chegou é decisivo para a gente olhar quais são os nossos desafios, aonde nós estamos, mas, acima de tudo, aonde a gente quer chegar. Mas, acima de tudo, arrancar força. Muitas vezes a gente não sabe de onde, para chegar aonde a gente precisa chegar. E nós vamos chegar, porque o SUS, ele não pertence a nenhum partido político, ele não é dono de nenhum professor universitário que se acha dono da reforma sanitária, ele é uma conquista da sociedade brasileira, ele vem sendo produzido a partir do trabalho, da militância, da dedicação de milhares e milhares de brasileiros como nós, gestores do SUS, que temos orgulho de ser gestores do SUS e pagamos o preço de enfrentar na nossa vida o desafio de colocar em prática aquilo que muita gente só defende na teoria. Essa é uma situação desafiadora para cada um de nós. Eu disse, o SUS é uma política de Estado. Independente do partido, independente das forças partidárias que estiverem à frente da condução de cada município, de cada estado ou da União, há um compromisso constitucional. E aqueles que quiserem, que façam a mudança na Constituição, mas enfrentem o debate público no Congresso Nacional, se quiserem mudar o SUS. Nós queremos mudar para melhor. Nós queremos aperfeiçoar o sistema público de saúde. Nós sabemos que nós não chegamos ainda aonde nós precisamos chegar, mas nós já caminhamos muito nesses 26 anos. Quem não conhece a história das políticas de saúde pública, revisite-a.
leiam, tenham contato com o vídeo que conta a história das políticas de saúde no Brasil, pesquisem um pouco quais eram as condições de saúde da população brasileira e o que nós alcançamos ao longo desses 26 anos. Pouquíssimos países fizeram a transição demográfica e a transição epidemiológica que nós fizemos num espaço tão curto de tempo e atravessando 3 grandes crises econômicas mundiais extremamente graves, que se nós não tivéssemos o SUS, nós teríamos produzido muito mais doença, muito mais morte, muito mais miséria, muito mais sofrimento. Me refiro à nossa crise econômica da década de 80, final da década de 80, a crise perdida. Eu fui secretário municipal de saúde de 1993 a 96 e peguei um período de hiperinflação em que a Secretaria de Estado recebia do Ministério da Saúde com 2 meses de atraso, na época não tinha gestão plena, não tinha repasse direto, a Secretaria de Estado segurava 2 meses o repasse para o município, certo? E quando a gente ia pagar o prestador, pagar a Santa Casa ou usar os recursos para a prefeitura, esse dinheiro já não valia mais nada. Nada. Um sistema incompleto, um sistema em que o município era tratado como um prestador, fruto da NOB em 1991. Vamos relembrar um pouco. Vamos relembrar a crise que nós vivemos recentemente, crise internacional de 2008, que a gente ainda enfrenta os efeitos na economia do país e do mundo até hoje. E nós tivemos um sistema de proteção social que não deixou a nossa população à míngua. Mesmo aqueles que perdiam a capacidade de ter o atendimento lá do seu plano de saúde, por seu contrato coletivo, etc., ele sabia que ia encontrar nas unidades básicas de saúde, nas equipes de saúde da família, no trabalho bem organizado pelas secretarias municipais, no processo de construção de uma rede regional, que nós ainda temos muitos desafios para colocá-la efetivamente em prática, certo? A guarida, a certeza de que tinha um sistema, certo? Que tem um sistema que defende a vida das pessoas, que é capaz de incorporar, que não pergunta se ele tem ou não tem carteira assinada, se ele tem ou não tem dinheiro para pagar, se ele paga ou não paga, ele acolhe, ele atende com todas as dificuldades, sabendo que os prefeitos hoje vivem uma situação de absoluta incapacidade de continuar ampliando gastos em saúde. Pelo contrário, nós precisamos rever a base de financiamento desse sistema. Mas nós sabemos que o que sustenta grande parte das conquistas que foram feitas nesse país, das mudanças epidemiológicas, da mudança demográfica, que, aliás, só coloca para a gente novos desafios, inclusive com seríssimos impactos econômico-financeiros, nós temos lá o dedo do Sistema Único de Saúde. Eu quero fazer aqui uma profissão de fé, uma defesa apaixonada, convicta, mas, acima de tudo, racional, do quanto que esse sistema é importante para a população e o quanto que nós temos que tomar cuidado com medidas que efetivamente podem colocar esse sistema como a PEC que começa a tramitar no Congresso Nacional e que vai mudar, se for aprovado, o artigo 7º da Constituição, que diz que são direitos aos trabalhadores urbanos e rurais a saúde suplementar. Se isso for aprovado pelo Congresso, precisa de 2/3 dos votos, portanto, não é uma votação simples, 2/3 de votos na Câmara, 2/3 dos votos no Senado Federal. Se isso for aprovado, a gente retroage àquela situação efetiva de ter um sistema público para pobres e extremamente pobre. E isso nós já experimentamos. O mundo experimenta e quer sair disso. Os países que não têm um sistema universal querem vir nesse sentido. Semana passada eu estava no almoço com o ministro do Planejamento, né? E ele, no meio da conversa, usou uma expressão que eu achei muito rica, né? E perguntei para ele, mas eu posso, inclusive, contar que você me falou isso? Ele falou, claro que pode. Ele usou a seguinte expressão: qualquer um que conhece e acompanha as políticas públicas sabe que vai chegar um determinado momento que o investimento que a gente faz hoje em educação, que tem sido crescente ano a ano, em todas as esferas de governo, principalmente dos municípios e da União, ele vai chegar a um teto. E a partir de um certo momento, inclusive, ele pode ser redirecionado para o campo da ciência e tecnologia, da inovação, isso é desafiador para a nação como futuro, mas ele vai atingir um teto, até porque o fenômeno demográfico impõe para a gente uma situação de cada vez termos menos crianças, menos jovens e cada vez mais a população a avançar numa rapidez impressionante para um processo de envelhecimento. E ele diz o seguinte: não há país no mundo que conseguirá segurar um teto de gastos em saúde, porque progressivamente
haverá a necessidade dos estados nacionais, e aí não está referindo à União, mas à sociedade, aos países como um todo, às suas esferas de governo, cada vez mais investirem em saúde. Essa é uma reflexão para a gente que nos aponta o seguinte: qual é o futuro do sistema de saúde? Qual é esse desafio que o Congresso do COSENS nos desafia a pensar? Que tipo de rede, que tipo de sistema, que tipo de trabalhador e trabalhadora nós precisamos para dar conta dessa nova realidade colocada frente a este novo perfil demográfico, epidemiológico, diante dessa nova sociedade? Me parece que algumas questões são centrais para serem enfrentadas. Primeiro, nós precisamos efetivamente consolidar a rede básica, que há 26 anos a gente diz que é central para fazer a mudança do modelo de cuidado no nosso país, mas só recentemente nós estamos tendo a oportunidade, de fato, de contar com uma expansão significativa. Tenho certeza que a Lumena, a Ana Paula, na abertura, me representando, já devem ter colocado isso, mas nós estamos tendo a experiência, nós que defendemos o SUS, nós que atuamos nos municípios, que temos a responsabilidade principal de organizar a atenção básica, sendo um município rico ou município pobre, sendo um município de uma grande cidade ou sendo um município pequeno do interior, no estado de São Paulo ou no semiárido brasileiro, ou um município que é totalmente tomado por população ribeirinha, no interior do Amazonas, nós estamos tendo pela primeira vez a oportunidade de contar com equipes de saúde da família completa. Para além desse debate tolo, ideológico, centrado na época da Guerra Fria, que não faz mais nenhum sentido, como se Cuba fosse algum problema para cada um de nós. Cuba é uma nação amiga, que teve a oportunidade de formar e consolidar uma rede de atenção primária muito qualificada e que ajuda mais de 62 países no mundo hoje. Inclusive, quando o mundo inteiro mandou dinheiro para a Nigéria, para a Serra Leoa e para a Guiné, para enfrentar a epidemia de ebola, o único país que mandou gente para ajudar foi Cuba. O único. Todos os demais países do mundo não tiveram coragem de mandar seus profissionais de saúde. Mandaram dinheiro. Nós também mandamos dinheiro. Eles mandaram gente, força de trabalho. E quem tem lidado com os profissionais cubanos, argentinos, uruguaios, portugueses, enfim, de todas as nacionalidades que toparam passar 3 anos da sua vida entre nós, está tendo uma rica oportunidade de ampliar os seus horizontes de aprendizado, de compartilhar novas experiências, assim como eles estão. Assim como os brasileiros que vão trabalhar na África, no Médicos Sem Fronteiras, também ganham essa oportunidade. E nós ficamos aqui com essa mesquinharia. Mesquinharia. Quando, no momento, nós temos 50 milhões de brasileiros e vamos avançar agora com essa chamada do Mais Médicos, passando de 14.462 para 18.126 médicos, para 63 milhões de brasileiros. É quase a população da França. Nós vamos passar a garantir, nós, o Estado brasileiro, não é o governo federal, não é o Arthur Quioro, não é a Dilma Rousseff, somos nós, os gestores do SUS, os prefeitos, os secretários, o ministro, a sua equipe, nós que temos responsabilidade pelo SUS, nós vamos dar o direito às pessoas de, pela primeira vez, a 63 milhões de brasileiros, a contar com uma coisa que todo mundo que está aqui dentro desse salão tem, que é alguém para cuidar da nossa saúde, de forma permanente. Não é um médico, é uma equipe. Agora, uma equipe de saúde da família não existe sem a presença do médico, assim como não existe sem a presença do enfermeiro. É tão simples assim, é tão simples, mas é a primeira vez. Talvez a mais revolucionária mudança que o SUS está vivendo é poder ter atenção básica de fato, reduzindo internação e encaminhamento desnecessário, fazendo com que a gente tenha um pré-natal bem feito, que vai dar um impacto decisivo sobre a mortalidade infantil tardia, fazendo com que hipertensos, diabéticos, possam ser acompanhados de uma forma correta e deixemos de ser o país que mais cedo entra em hemodiálise, exatamente porque a gente caminha de maneira desastrosa para a insuficiência renal crônica, porque não tínhamos uma manutenção básica para cuidar da hipertensão e da diabetes. Eu não estou falando de política partidária, estou falando de direito à saúde, de cuidado bem feito, de responsabilidade tripartite. Essa responsabilidade é nossa, e é isso que está em xeque hoje.
O que está em xeque hoje para nós é para onde nós vamos levar o nosso sistema público de saúde. Nós estamos trabalhando, a Lumena está coordenando essa tarefa dificílima de montar o mais especialidades, de organizar e colocar pela primeira vez uma política de atenção à média complexidade ambulatorial. Se alguém quer entender um pouco o quadro, eu escrevi junto com o Jorge Sola, ex-secretário da Bahia e hoje deputado federal, um capítulo de um livro, em 2007 ou 2008, sobre atenção ambulatorial especializada, depois de ter sido, durante 2 anos e meio, diretor de atenção especializada do Ministério da Saúde, de 2003 a 2005. Vocês sabem o que a gente tem na atenção ambulatorial especializada? Com exceção da política oncológica, que é um pouquinho mais organizada na política com os CACONs, e um pouco da média complexidade, não temos nada. A gente reproduz a mesma lógica do INAMPS de pagamento por procedimento e reproduz procedimento centrado. Se o procedimento paga alguma coisa melhor, aparece quem faça. Se no mutirão a gente paga um pouco mais, aparece quem paga. Agora, isso não produz cuidado qualificado. Inclusive, é pré-condição para que o mais especialidades dê certo, que a gente tenha atenção básica funcionando, com protocolos, com regulação do cuidado, com equipes responsabilizadas, com matriciamento, com capacidade efetiva de mudança do jeito de cuidar, resolvendo aquilo que a atenção básica bem feita pode e vai resolver, e precisamos de regulação qualificada. Porque se não tiver, é jogar dinheiro fora. E nós vamos começar o mais especialidade, não vamos começar por todas as especialidades ao mesmo tempo, fizemos uma curva ABC, consultamos os gestores municipais para ver o que estava na fila em todo o Brasil, é diferente, o Brasil não é uma coisa só, aliás, o estado de São Paulo não é a mesma coisa, o que falta numa região muitas vezes não é o que falta na outra, e nós vamos ter que ter capacidade de olhar para isso, mas nós vamos implementar ao longo desse ano o mais especialidades, que será, na verdade, discutido e pactuado com estados e municípios, porque não é o Ministério da Saúde que executa nada, todo mundo sabe disso, tá certo? É assim que é o pacto interfederativo, muito embora boa parte das responsabilidades recaiam sobre a figura do ministro e sobre o Ministério da Saúde, entre nós tudo é compartilhado, o sucesso e o desastre, o bem feito e o mal feito. Eu respondo por cada uma das coisas. Quando morre paciente de dengue, no município, que sequer orientou seus profissionais a identificar sinais de agravamento e a importância da hidratação, cai em mim a responsabilidade. Cai no secretário de Estado, cai no secretário municipal. Quando a gente ganha um prêmio em Abu Dhabi, recai sobre mim, mas eu sou obrigado a compartilhar com estados e com municípios. Sucessos e insucessos no SUS são sempre das 3 esferas de governo. A maior tolice que um gestor municipal, que um gestor estadual ou um gestor federal pode fazer é achar que ele consegue se desresponsabilizar e imputar ao seu vizinho, ou ao Estado, ou à União, ou ao município, a responsabilidade. O que dá certo é nosso, e o que dá errado é nosso também. Nós vamos implantar mais especialidades, com todo jeitinho, devagarzinho, ponto a ponto. Muito provavelmente vamos começar por algumas áreas, talvez oftalmologia, talvez traumaortopedia, e depois ir para a cardiologia, mas com um jeito completamente novo. Nós não vamos reproduzir o modelo de pagamento por procedimento. É a hora de enfrentar o fim da tabela do SUS na lógica que ela tem. É a hora. Isso vai exigir da gente muita competência para construir o novo enquanto roda o velho. Não sei se vocês sabem, mas façam uma pesquisa olhando a transferência, esquece o recurso do Estado, pega só o recurso federal, mas olha a transferência federal e vocês vão perceber uma coisa interessante. Hoje, uma parte substantiva do recurso transferido já não é mais por tabela. Do que nós passamos de média e alta complexidade, 52%, só de média e alta complexidade, já não é mais por tabela. Se juntar a atenção básica, se juntar outras modalidades de transferência, vigilância, etc., etc., vocês vão perceber que nós já estamos, desde que o Jatene
era o ministro da Saúde pela primeira vez e começou a implantar o PAB, o primeiro PAB, que ainda era R$ 8,00 por habitante por ano, o Brasil começou, lenta e progressivamente, a fazer uma mudança do seu processo de transferência de recursos, a modalidade de pagamento dos seus prestadores. Só que essa tarefa, ela nunca foi olhada como o seguinte: vamos construir e consolidar a mudança do financiamento. Eu estou dizendo para vocês que agora nós vamos fazer isso. Esse é um compromisso que a gente tem. Isso significa fazer tudo, dia por dia. Vou assinar uma portaria dizendo, está extinta a tabela do SUS. Papel aceita qualquer coisa. Eu poderia fazer uma bravata dessa, tá certo? E não me deparar com a realidade. Não, nós vamos construir com vocês uma modalidade diferente. O que vai exigir? Melhorar o nosso sistema de informação, as nossas capacidades de gestão, tanto da regulação de acesso, mas principalmente sobre o cuidado, e aprimorar as nossas modalidades de cuidado. Eu não quero me prolongar muito, mas eu queria pontuar algumas questões que eu considero fundamental. Primeiro, eu acho que nós precisamos, e nós fizemos essa proposta à direção do CONAS e do CONASENS, no âmbito da tripartite, nós vamos fazer uma ampla reavaliação das redes regionais de atenção à saúde que nós temos trabalhado. Esse momento nós não podemos, 3 anos depois de implantação, com avanços, mas com problemas, deixar de considerá-los. Olhar um pouco a visão de quem está no município, de quem está no estado, de quem está no ministério sobre isso. É muito interessante, tem muitos problemas para serem enfrentados. Normalmente, quando eu falo sobre isso, me dizem, mas não me pagaram uma parte do recurso que tinha sido pactuado. Mas lá no Ministério a gente também olha que uma parte do recurso que o Ministério transferiu também não foi utilizado. Tem muito problema. Então, nós vamos ter que simplificar, olhar mais a singularidade de cada região, olhar o avanço, né? A mesma coisa diz respeito ao COAP. O COAP não pode ser uma regra igual que sirva para as 438, é isso? 438 regiões do país, para 63 regiões aqui de São Paulo. Ele tem que traduzir o estágio em que cada um de nós estamos e para onde queremos ir e podemos ir. Não aquilo que é o ideal, mas aquilo que é o possível e que expresse o compromisso assumido por cada uma das esferas de gestão. Ora, aqui na região em que Campos do Jordão está inserida, o que Campos do Jordão vai fazer? O que a Secretaria de Estado vai fazer e o que o Ministério vai fazer ao longo do período de vigência daquele coisa. Não o que idealmente a gente acha que precisa fazer. Então, eu acho que a gente tem esse desafio, rever as redes, mas, acima de tudo, fortalecer o processo de regionalização. Não é possível que o município queira dar conta de todas as coisas. O processo de implementação do SUS se consolida na perspectiva em que se constrói, em que se molda o processo de fortalecimento. Eu quero, portanto, dizer que nós precisamos aprimorar o nosso pacto interfederativo, clarear mais as nossas responsabilidades, cobrar mais os compromissos de cada parte, particularmente aqueles que se expressam nos nossos pactos, tá certo? E que muitas vezes são parte dos nossos transtornos, o seu não cumprimento. Eu quero, acima de tudo, colocar como um grande desafio a mudança no modelo de cuidado. Não adianta nada melhorar a gestão, resolver gargalos do financiamento, já vou falar sobre eles, né? Enfrentar novas agendas, se a gente continuar cuidando com o grau de descompromisso, com o grau sem a devida qualidade, como o tema central do Congresso propõe, né? O que a gente vê hoje é um modelo de cuidado muito empobrecido, pautado por uma desresponsabilização da maior parte das nossas equipes, que na maior parte das vezes sequer conseguem atuar enquanto equipes. O investimento na educação permanente, o investimento na valorização dos trabalhadores da saúde, que passa pelas questões relacionadas a vencimentos, salários, mas vai muito além disso. É decisivo se nós quisermos fazer transformações efetivas. Cada vez mais eu me convenço do quanto que é importante esse investimento na formação dos gestores, na formação dos trabalhadores, na formação das nossas equipes. Não roda um jeito novo de cuidar se não houver um grande investimento, e é um investimento cotidiano. Não adianta colocar no melhor curso de especialização e largar. É cuidar junto, é levar junto, é comprometer junto, é de fato fazer com que o controle social permeie
o dia a dia, o cotidiano das nossas instituições e vá além da dimensão burocrática que a maior parte dos conselhos assumiram, para poder garantir que os usuários, que os trabalhadores tenham voz ativa na disputa por um projeto de cuidado mais qualificado. Essa não é uma agenda, viu, Fernando, secundária. Estênio, diretoria que vai assumir a direção do COSENS pelos próximos 2 anos, acho que mais do que nunca é preciso provocar a Secretaria de Estado, provocar as nossas universidades, provocar os nossos prefeitos, de como a gente pensar. Nós estamos avançando em todos os municípios do país na expansão da rede. Se a gente olhar, e basta peguem uma fotografia de 15 e outra de 26 anos atrás, e olhem o que era o SUS. Procurem achar nos arquivos da cidade, nos filmes, olhem o que era a rede que a gente tinha nos nossos municípios. É inegável que nós tivemos uma brutal expansão da oferta de serviços. Gente, eu me lembro quando eu assumi a Secretaria de São Vicente em 1993. Eu me lembro de Santos em 1989, quando eu fui trabalhar com o Davi Capistrano. Ou me lembro de Botucatu, quando a Cecília Magaldi era nossa professora e secretária municipal de saúde da cidade, e nós estagiávamos. O que eram as secretarias municipais? Carminha, Campinas, que era uma cidade que tinha tradição, hein? Já tinha, porque tinha algumas nossas, né? Algumas cidades de São Paulo, que já tinham avançado antes da Constituição. Mas olha o que nós fizemos hoje. Agora a pergunta, nós investimos suficientemente para ter uma força de trabalho comprometida, engajada com a defesa da vida, com a construção de um projeto de cuidado diferente? Sinceramente não, gente. Nós caminhamos em sentido oposto. Nós até expandimos quantitativamente, mas qualitativamente nós reproduzimos o que há de pior no modelo da atenção privada, no modelo da queixa-conduta, do limpa-fila, do que o que importa é a quantidade. E claro que quantidade não se contrapõe à qualidade. Em sistemas públicos, não adianta ter qualidade e negar atendimento às pessoas. Mas o que eu digo é outra coisa, é compromisso. Muitos serviços no nosso país trocaram a plaquinha de recepção das unidades por acolhimento, mas não trocaram a alma na hora de cuidar. Continuaram como recepcionistas e não como acolhedores. São coisas muito distintas. Nós temos um débito em relação ao modelo de gestão também. O que a gente vê são prefeitos, governadores, todo mundo desesperado, uma hora vai para o Oeste, uma hora vai para a fundação, volta para a administração direta, tal. Nós precisamos avançar para dar mais sustentabilidade, para poder ter sistemas mais equilibrados e ter uma modalidade de gestão que consiga, em 2015, atender às dinâmicas dos processos de trabalho no setor público em 2015. Não adianta continuar pensando com a cabeça de 1987, quando algumas almas imaginavam, de forma muito honesta, que nós teríamos um sistema público estatal e que o Estado garantiria todas as coisas. Portanto, nós vamos ter que enfrentar a agenda, certo, de como garantir gestão pública em diferentes modalidades de gestão, mas sem ser capturado, certo, por uma privatização. Tem uma figura amiga minha, vou usar uma expressão assim, super chula, mas como ele está aqui, eu vou fazer em homenagem a ele. Ele sempre o seguinte, não vamos, inclusive, discutir a diferença, deixar de discutir a diferença entre a privatização e uma certa putarização. É feia a palavra, certo? Mas é a dimensão mais que apreende os sistemas públicos, os serviços, o recurso público por uma lógica privada. Por isso que nós no SUS temos que valorizar o controle social, os mecanismos de controle público, favorecer, dar o máximo de transparência para que a gente possa enfrentar as dificuldades que o Estado brasileiro, que a administração pública tem e que vão precisar ser aperfeiçoadas. Essa é uma agenda que o Brasil cobra de todos os gestores públicos, não é só do ministro da Saúde, cobra dos secretários municipais e dos prefeitos, cobra dos secretários estaduais e dos governadores e cobra da presidenta Dilma e de todos os ministros. Nós temos que avançar, fazer uma modalidade de gestão que não seja enrijecida pelos órgãos de controle, como acontece hoje, que não seja paralisada ou administrada de fora, pelo processo de judicialização, como a gente vê hoje, mas que tenha, ao mesmo tempo, a agilidade e a eficiência, mas a capacidade de transparência, de controle, de decência na utilização do recurso público.
Fernando, você é presidente do Conasems. Eu hoje estou ocupando o espaço de ministro. Eu tenho certeza que quem está aqui dentro desse plenário, né, pensa como a gente, que nós precisamos avançar nesse sentido. O Brasil está devendo uma reforma do Estado, da administração pública, mais concernente com o espírito da Constituição de 1988 e mais articulado com os desafios que nós temos na condução das políticas públicas em 2015. Eu quero chamar a atenção também sobre a importância de nós avançarmos para outras agendas. Eu reconheço que a minha própria trajetória como secretário municipal de saúde, eu fui secretário 9 anos, somando todas as minhas experiências como secretário municipal. Não é pouco, né? É uma experiência razoável. E eu, muitas vezes, mesmo com a minha origem de médico, especialista em saúde pública, professor de saúde coletiva, né, cercado de sanitaristas, nós nunca conseguimos dar a devida dinâmica, a devida proporção, prioridade à agenda dos chamados problemas da saúde pública, da agenda da promoção. Acho que 99% do nosso tempo, e vocês digam se eu estou errado, é ocupado no gerenciamento das dificuldades assistenciais, da crise da nossa UPA, do pronto-socorro, da falta de médico no pronto-socorro, da questão do provimento de insumos farmacêuticos, do profissional que aprontou, da nossa relação política com o governo, com as áreas meias do governo, com a Câmara. É isso que é o nosso retrato. Ou a gente encaixa com prioridade novas agendas, ou nós vamos ficar eternamente pagando o preço. Lembra que eu falei da transição epidemiológica e demográfica? Não dá mais para esperar. Por exemplo, nós vamos continuar aumentando frota de SAMU, UPA, leito de UTI, unidade de referência de trauma, centro de reabilitação em saúde para as pessoas vítimas de acidente, ou nós vamos enfrentar essa agenda nas nossas cidades, nas estradas que cercam as nossas cidades e que tem mutilado e matado milhares de brasileiros todos os anos. Gente, 2013 foram 59 mil brasileiros que morreram nas estradas, sem contar aqueles que morreram depois em virtude das complicações. A motocicleta, baratíssima, hoje acessível a praticamente todas as camadas sociais, virou o meio de transporte preferencial, particularmente no interior e na zona rural, substituindo bicicleta, o cavalo, o jegue, né? Mas as pessoas continuam tendo a mesma cultura no uso da moto que tinham quando usavam outros veículos. E estão se matando, e matando outras pessoas. Nós vamos ter em novembro desse ano, aqui no Brasil, em Brasília, a Conferência Mundial de Segurança no Tráfego. O Brasil recebe essa agenda. Nós não podemos deixar de enfrentar. Não tem ninguém, a não ser as famílias e as pessoas que poderão permanecer vivas, se livrarem dos acidentes, que vai lucrar tanto com uma estratégia como essa. As experiências internacionais dos países que enfrentaram, Canadá é um exemplo típico, que enfrentou essa agenda, mostram reversão de indicadores importantíssimos, inclusive a possibilidade de fechamento ou destinação de parte substantiva da assistência para outras áreas. Já dei o exemplo do cigarro, 220 mil mortes por ano no país atribuídas ao tabagismo. 220, são 23 brasileiros por hora morrendo por conta do efeito do cigarro. E nós estamos avançando. Nós estamos avançando rapidamente, particularmente na infância, para viver uma epidemia de obesidade. Não chegamos à mesma situação do México, dos Estados Unidos. Aliás, quem viu a Folha de São Paulo hoje, ela faz um elogio rasgado, eu disse que nunca elogiem o SUS, né? Mas faz um elogio rasgado ao novo guia de alimentação do Ministério da Saúde, como uma obra de excelente qualidade, e é, fruto de um trabalho coletivo, novamente, ouvindo especialistas, gestores municipais, estaduais. Mas nós temos, gente, 17,5% da população brasileira obesa. E nós temos 52% hoje vivendo em situação de sobrepeso. E não somos dos países mais sedentários, mas nós temos uma margem. Prefeito, se toda a nossa rede básica, hoje com equipes completas, com mais quase 300 mil agentes comunitários, nós tivemos capacidade de juntar esforços com as secretarias de esportes e lazer, com entidades da organização não governamentais, e conseguir, de fato, enfrentar essa agenda de enfrentamento do sedentarismo,
da discussão de uma alimentação mais saudável, sem essa cultura de pressão e repressão sobre as pessoas obesas. Viu, Estivali? Sem isso. Mas, acima de tudo, valorizando a alimentação saudável, cada vez menos utilizando-se de alimentos ultraprocessados e processados, valorizando os animais, os alimentos naturais ou os alimentos minimamente processados. Peguem um guia, não é um guia para nutricionista, é um guia que qualquer um de nós, até eu, consigo ler e entender, que valoriza a alimentação regional, né? A prefeitura colocando nos hospitais, colocando na rede pública, colocando na merenda escolar, para além dos 30%, inclusive, mandado a agricultura familiar, a agricultura produzida pelos pequenos trabalhadores rurais, valorizando essa dimensão que gera efeitos na economia local e gera impacto. Gente, a associação do Bolsa Família, da saúde da família e da merenda qualificada nas escolas públicas tem mostrado impactos extremamente importantes, medidos e reconhecidos internacionalmente, impactos decisivos não só sobre diminuição dos índices de desnutrição calórico-proteica, tá certo? Com os meninos ganhando altura, tá certo? Mas inclusive protegendo contra a obesidade. Esse é um indicador interessantíssimo que saiu da última análise feita pelo próprio Banco Mundial, que reconhece que as estratégias das crianças acompanhadas no Bolsa Família nas escolas públicas, hoje, tem um indicador nutricional, de desenvolvimento nutricional, melhor do que as crianças que vêm de escolas privadas e que não têm essa mesma oportunidade e que têm uma comida, uma alimentação centrada em alimentos ultraprocessados, processados. Então, essa agenda é uma agenda fundamental. Vamos dar um outro exemplo? A questão do parto normal. Vocês já viram que eu comprei a briga em relação ao resgate do parto normal. Não que eu seja qualquer xiita que ache que parto cesariano não vale para nada. Eu tenho 3 filhos nascidos de parto normal e preferia que eles estivessem vivos e a minha companheira viva com parto cesariano do que ao contrário. Evidência científica é evidência científica. Mas não há uma evidência científica que justifique 84% de taxa de cesariana na saúde suplementar. Nenhuma. Eu tenho desafiado aqueles que vêm dizer que é uma questão econômica. Se fosse uma questão meramente econômica, os Estados Unidos, que tem um modelo de mercado, não teria 28% de taxa de cesariana. Não tem conversa. Isso é sacanagem. É um jeito muito ruim de lidar com a vida. É fruto dessa desorganização do sistema privado. É fruto da ganância de profissionais. É fruto de não reconhecer a importância da enfermagem no cuidado obstétrico, aliás, em todo o cuidado de saúde. É achar que casa de parto só serve para mulher pobre, quando, na verdade, a principal causa de internação no SUS de beneficiários de plano privados é parto normal, porque mesmo a mulher que tem plano de saúde não é boba, ela prefere ter um parto normal, bem feito no SUS, do que qualquer coisa na rede privada. Um parto agendado por hora marcada. Gente, eu vou dar um testemunho para vocês de quando eu me decidi a dizer o seguinte, não dá mais. Foi o dia que eu recebi uma cópia de um ofício de uma clínica da minha cidade, da cidade de Santos, privada, que comunicava a todos os obstetras da cidade, e um deles me mandou, professor da faculdade comigo, me mandou indignado, que dizia o seguinte, a partir do dia tal, era 5 dias depois, estão suspensas todas as emergências obstétricas. Os partos deverão ser agendados com 5 dias de antecedência e serão realizados exclusivamente de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. O profissional deverá providenciar um anestesista e demais profissionais de apoio. Não, literalmente, fecha a perna, gruda e espera. Se for de madrugada, você só pode entrar a partir das 8 horas. Gente, chega, né? Chega. E detalhe, quando a gente pega a série histórica, vem aumentando 1% ao ano, em média, a cada ano. Há 10 anos, a taxa no saldo suplementar era 73%. E pior, no SUS começou a subir. Nós já batemos em 40% agora. 40%. Cada secretário e secretária aqui já sabe qual é a taxa do seu município? Tem que saber. Tem que saber. Não pode achar, e aí eu quero entrar no outro ponto, que a saúde privada não é coisa do gestor do SUS.
Claro que o negócio privado é administrado pelo privado, mas tem um âmbito da regulação sanitária que vai além da conformidade em atendimento à legislação sanitária, das coisas da Anvisa, das RDCs, etc., que diz respeito ao bom cuidado, à garantia do cuidado qualificado, que são responsabilidades nossas. Quando eu estava em São Bernardo, o pessoal que está aqui acompanhou isso, em 2012 nós tivemos 10 óbitos maternos, 5 no SUS, 5 na rede privada. Fizemos um grande esforço para poder mudar essa realidade, porque é inadmissível uma taxa de mortalidade materna como a gente estava fazendo. Envolvimento, tinha problemas sérios com meninas, usuárias de droga, que nós tivemos que mudar o jeito de cuidar, de acolher, de se responsabilizar. Ano seguinte, 2013, no 14 eu não sei, eu já não estava lá, já não perguntei para a Odete, mas 2013, nenhum óbito no SUS, nenhum óbito materno no SUS, e 5 novamente na saúde suplementar. Só que, interessante, fruto do trabalho que foi desenvolvido, nenhum dos óbitos em maternidades privadas localizadas na cidade, porque a equipe tinha trabalhado. Foram óbitos de mulheres que tiveram seu nenê fora da cidade e que depois as crianças evoluíram mal para outros lugares. Dá resultado. Agora, se a gente quer controlar a mortalidade infantil e mortalidade materna, nós vamos desconhecer que nós temos 52 milhões de brasileiros que acessam o serviço de saúde pela saúde suplementar. Tem gente que é dona da reforma sanitária, Lumena, que fica, se acham dono da história. Só teve um certo pedaço, assim, o mundo a partir da minha visão. Mas tem gente que acha que a gente não tem que ter preocupação com esses 52 milhões de brasileiros. Gente, é mais do que a população da Argentina inteira. Aliás, Argentina e Uruguai junto. É mais do que a população da Espanha inteira. Nós vamos continuar desconhecendo, e olha que eu estou falando do Brasil. Quando a gente pega no estado de São Paulo, pega nas nossas cidades de São Paulo, essa proporção aumenta muito. E aí a gente finge que não existe, que a gente é meio secretário, que é meio prefeito, que nós não temos nada a ver com o que está ocorrendo ali, que só quando deu porcaria, quando lá deu nhaca, é que eles passam para a gente. Não dá, não dá. 26 anos depois, nós temos que ter capacidade de pensar o sistema de saúde como um todo e fazer a regulação assistencial, o cuidado. Olhem o que está acontecendo com a dengue agora. Só está morrendo pacientes do sistema público? Claro que não. E quando a gente vai fazer a investigação do óbito, ele foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na emergência do hospital privado ou no consultório particular e morreu. Por quê? Porque tem questões que estão sob nossa responsabilidade que nós temos que ter capacidade de pensar o todo. Eu não vou administrar o plano de saúde, eu não quero saber da rentabilidade deles, que é altíssima, diga-se de passagem. O que a gente quer é garantir o direito à saúde da população. Então, gente, essa agenda, Fernando, nós aqui em São Paulo, então, que tem uma cobertura altíssima de saúde suplementar, nós vamos ter que trabalhar. Nós temos que mudar a modalidade de ressarcimento. O ano passado, nós tivemos o maior ressarcimento da história do SUS. Foram 345 milhões de reais ressarcidos. Esse recurso não veio nem para o Ministério, nem para as secretarias estaduais, nem para as secretarias municipais. Nós precisamos mudar o jeito de ter o ressarcimento para que aquele recurso prestado, a posteriori, não precisa, com o cartão SUS hoje, como o sistema de informação dos beneficiários da saúde suplementar obriga a usar o cartão SUS, paciente atendeu, não tem dupla porta, não precisa de nada desses esquemas que montaram em alguns serviços privados para aumentar o faturamento. Você simplesmente atende, depois os sistemas se cruzam, o barramento identifica, já gera a cobrança cabe o recurso administrativo, já solta a guia a GRU, né, a guia de recolhimento para a União, e a instituição tem que pagar. E se não pagou em 30 dias, vai direto para a questão da cobrança judicial por cadastro de inadimplentes. Só que nós precisamos mudar isso, para que esse recurso fique no fundo municipal, no fundo estadual, no fundo nacional, assim como nós precisamos fazer com que 2,5 bilhões de recursos do DPVAT, que ficam na mão de 6 mil agentes financeiros que trabalham nas seguradoras que lidam com o DPVAT, que eles venham efetivamente para os fundos municipais, estaduais e para o Fundo Nacional. Não dá mais para a gente pagar a conta e um grupo de espertos se beneficiarem de um recurso da ordem de 2,5 bilhões por ano. Eu acho que nós precisamos enfrentar essa discussão. O SUS é subfinanciado.
ministro da Saúde está dizendo em claro e alto bom som aquilo que todos vocês sabem no cotidiano. Nós fazemos milagre, o que não significa que nós não temos a responsabilidade de gastar cada centavo de uma maneira correta, eficiente, melhor, e nós podemos usar melhor o que nós temos, mas o sistema é subfinanciado. E nós vamos ter que enfrentar essa agenda dos planos de saúde, nós vamos ter que enfrentar essa agenda do DPVAT, e nós vamos ter que conseguir aumentar a base de financiamento do Sistema Único de Saúde. Como? Não pode ser simplesmente dizendo qual é o percentual de gasto dos municípios, do Estado e da União. Que o município tem que gastar no mínimo 15%, que o Estado tem que gastar no meio 12% e que a União vai gastar, agora, progressivamente, até chegar a 15% da receita corrente líquida. Isso não resolve. Nós precisamos retomar a discussão sobre a fonte de financiamento. O que o Congresso Nacional, e particularmente setores de oposição ao presidente Lula na época fizeram, foi uma verdadeira delinquência com o recurso público ao extinguirem a CPMF. Isso precisa ser colocado em alto e bom som. Uma delinquência com o Brasil, com o SUS. Hoje seriam 57 bilhões de reais a mais no Fundo Nacional de Saúde. Esse é o tamanho da brincadeira que deputados e senadores fizeram, pouquíssimos votos ficaram faltando, tá certo? E que nós estamos até hoje, nós e a sociedade brasileira, estamos até hoje pagando a conta. Portanto, apontar qual é o percentual de gastos não resolve a nossa situação. Nós precisamos colocar claramente da onde virão os recursos. Eu creio que, em primeiro lugar, nós precisamos pensar como se faz um novo jeito de lidar com a renúncia fiscal para planos de saúde para serviços privados. O Brasil é o único país que abate 100% das despesas no imposto de renda. Aliás, praticamente todo mundo que está dentro desse salão, muito provavelmente, abate parte das suas despesas. E a sociedade brasileira vai dizer, e nós, inclusive, dizer o seguinte: que modelo de saúde nós queremos? Nós queremos um sistema universal, integral e de qualidade? Se nós queremos, tem que ter recurso. Nós temos que gastar bem. Quero insistir, cada centavo. Não se trata de não dizer que nós não temos que fazer, porque toda vez que a gente faz essa conversa, vem alguém que diz o seguinte: olha, o problema é que tem má gestão. Quantos milhões de internações nós temos no SUS? Mais de 11 milhões de internações por ano. Quantas nós temos problema? Claro que tem, e nós identificamos. Detalhe, todas as vezes que batem no SUS, fomos nós que identificamos. É o DenaSUS, é a auditoria, nós somos responsáveis pela produção das armas contra nós. Mas não tem problema. É assim que a gente entende que tem que ser mesmo, transparente. Agora, nós vamos ter que botar o dedo na ferida também na questão das grandes fortunas e das heranças. São uma outra fonte de financiamento que tem que vir para o sistema público de saúde, que tem que dar uma base efetiva para que nós possamos retomar, no mínimo, o patamar que nós deveríamos ter se não tivéssemos perdido a CPMF. Só espero que no Congresso Nacional, os mesmos que foram irresponsáveis no passado, agora tenham a lucidez, certo, de apontar para o futuro, para um país que vai cada vez ficando mais envelhecido, que mais doenças crônicas, 73% dos nossos óbitos hoje já são por doenças crônicas, e, portanto, que requerem cuidados por toda a vida, tenham capacidade de financiamento. Eu gostaria de colocar para vocês mais um monte de coisa, mas acho que vocês não me aguentam mais falar. Eu queria só terminar convocando todas as secretarias municipais, aí não só os secretários, as equipes, todos os companheiros e companheiras da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo que estão aqui presentes, prefeitos, os meus colegas, companheiros do Ministério da Saúde, para participar de uma maneira muito comprometida na organização da 15ª Conferência Nacional de Saúde, que nós teremos agora, ficou para o comecinho de dezembro, teremos etapas regionais, teremos todo o processo de mobilização, a maior parte dos municípios brasileiros farão conferência esse ano, teremos conferências estaduais, e esse é um momento importantíssimo, mais do que a gente ficar se protegendo de críticas, porque a crítica é boa, e quando a gente tem um DNA italiano, inclusive, a gente já devolve na lata, é bom assim, né, que a gente faz o debate mais, né, somente quando ela é honesta, quando ela é sincera, né, mas não tem problema não, porque esse é o momento, nós estamos no momento de fazer o próximo Plano Nacional de Saúde para os próximos 4 anos,
Cada um dos 27 estados tem o desafio de fazer o Plano Estadual de Saúde para os próximos 4 anos. Nós vamos entrar no período de realização do nosso PPA, Plano Plurianual, no âmbito dos estados e da União. Então, é um momento chave para o processo de planejamento, que precisa representar essa análise crítica de aonde nós chegamos 26, 27 anos depois da construção do SUS e, acima de tudo, para onde a gente quer ir. Eu quero finalizar dizendo para vocês que eu tenho muita confiança. Não é otimismo, não, confiança. Mas tenho muita energia para lidar com todos os problemas que nós ainda iremos enfrentar na implementação do Sistema Único de Saúde. E eu digo isso a vocês porque eu fui forjado, eu me preparei, eu construí uma visão de como deve funcionar o SUS a partir da realidade de cada um dos municípios, da experiência local, sabendo quanto custa uma decisão tomada em gabinete, seja no âmbito do governo federal ou no âmbito do governo estadual, mas que não se liga à realidade do cotidiano de cada um dos municípios. Eu, muito provavelmente, já estou há 1 ano e 1 mês no Ministério, devo errar mais um pouquinho. Nada me impede de fazer besteiras. Mas tem uma coisa que eu também sou muito grato e que eu não vou abandonar, que é esse compromisso de continuar dialogando com cada um de vocês, de continuar conectado de verdade, com cada um de vocês, para acolher, não só as sugestões, as críticas, mas, acima de tudo, para estar junto nas horas boas e nas horas difíceis. Porque é assim que nós temos construído o SUS e é assim que nós vamos continuar transformando o SUS para que ela seja, de fato, uma política de saúde que orgulhe cada um dos brasileiros e brasileiras. Que ele, ao invés de ter vergonha de dizer que vai ao SUS, que ele faça como os britânicos fazem hoje, tá certo? Que tem orgulho de defender o seu Sistema Nacional de Saúde, que enfrentaram a Margaret Thatcher para não deixar que ela destruísse o Sistema Nacional de Saúde britânico durante a década de 90, e que tiveram um simbolismo básico, que foi levar um cartaz do Sistema Nacional de Saúde em plena Jogos Olímpicos de Londres. Nós não vamos conseguir fazer isso nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas nós vamos dar, cada um de nós, a nossa contribuição para transformar efetivamente o SUS numa política de Estado que garante acesso de qualidade, como propõe o COSEN de São Paulo, e é o meu compromisso. Muito obrigado.